Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Crochê da Gi. Hoje eu venho trazer para vocês, pessoal, esse tapete super fácil, né? Inclusive para você que é iniciante. Ele não tem correntinhas iniciais, tá bom? Então ele é bem simples e bem fácil de estar fazendo. Esse aqui, né, é o nosso tapete retangular fácil. Vou trazer para vocês a videoaula completa, porém, pessoal, essa peça é uma encomenda que eu tenho. E eu estou fazendo, né, essa encomenda no fio 8. Então, vocês ficam de olho ali na aula, que eu vou explicar para vocês a quantidade de carreiras que eu estou fazendo e a quantidade de carreiras que vocês precisam, né, estar fazendo no fio 6, tá bom? Aqui de cara, já quero dizer para você que o início aqui da nossa aula, ele tem elos e precisam ser elos de quantidade ímpar, tá bom? Então, aqui precisa ser ímpar e para bater aqui, ó, esses biquinhos cantinho a cantinho, tá bom, ó? Precisa, tá, gente, de ser aqui desse jeitinho, mas isso tudo é falado na aula. Começa com ímpar, carreiras pares, para bater aqui, ó, o nosso biquinho, tá bom? Aqui, gente, eu usei todo o fio 8, inclusive esse barbante cru aqui, ó. Então, né, dependendo do seu fio, você pode estar deixando aqui essa última carreira um fio mais fino para você estar fazendo e vai dar super certo. Como eu falei, esses barbantes é numeração, né, 8, e eu utilizei a minha agulha Tulip Red, né, 4,5 milímetros, tá bom? Aqui, pessoal, eu uso a 4,5 e a agulha, né, 3,75 também, tá? Só que nesse caso aqui, esse barbante estava bem espesso, então eu usei a 4,5, mas tem vezes que eu consigo trabalhar tranquilamente com a 3,75 com os fio 8, que dá também super certo, tá bom? Aqui antes do bico eu tenho 10 carreiras, se vocês estiver fazendo ele, né, no fio de numeração 6, vocês podem estar fazendo 12 carreiras, 14 carreiras, tá? E aí vai ver da tensão do ponto de vocês. Na aula eu falo quanto que dá meu bico, vocês meçam a base de vocês, calcula com a parte a mais aqui do bico, que daí vocês vão conseguir calcular, né? Se a quantidade de carreiras que vocês estão fazendo está certo ou precisa de mais carreiras, tá bom? O meu tapetinho, gente, né, com os elos iniciais aqui, 10 carreiras, ele ficou 72 de comprimento, tá? Por, sim, 40, deixa eu lembrar aqui, 48 de largura. Ficou um tapete grande aí para retangular, né? A gente olhando assim parece pequeno, mas é por conta que é poucas carreiras, né? Que o fio 8 ele dá os bloquinhos ali maior, né? Uma peça super fácil de você estar confeccionando, tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês gostem e que compartilhe a aula, né? Se vocês gostarem aí para estar ajudando aqui no crescimento do nosso canal e para você que já é meu inscrito, né? A minha gratidão. Então agora, né? Vamos lá para a nossa videoaula. Bom, pessoal, para fazer esse tapete, eu vou usar fio número 8. É uma encomenda que eu tenho, vou aproveitar para gravar para vocês, tá? Para vocês estarem fazendo com fio 8, né, eu utilizo a minha agulha 4,5 da Tulip, tá? Mas você pode estar usando a 4 ou a agulha que você está acostumado. Porém, né, se você for fazer com fio 6, agulha 3,5, 3,75, que é essa que eu tenho aqui, tá? Mas, pessoal, tem vez que o barbante 8 eu consigo usar com essa agulha aqui. Não é o caso desse, porque ele tá bem grosso, tá bom? Então, eu vou usar a 4,5. Se você estiver fazendo com o fio 6, eu vou falar pra vocês algumas alterações que vai aparecer ali na peça, tá? Mas aí vocês usam o barbante de acordo com o fio que vocês vão estar utilizando. E eu venho explicando pra vocês aqui, né? Principalmente aqui no comecinho, a quantidade de carreiras aí que vocês vão precisar fazer, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, a minha laçadinha inicial, vou puxar. Esse tapete, ele não tem correntinhas, ele tem elos. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, ó. E vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto alto. Esse ponto alto, ele precisa ser alongado, ó. Eu preciso que essas correntes fiquem folgadas e esse ponto alto aqui na lateral também. Novamente, eu vou fazer 3 correntes folgadas, ó. 1, 2 e 3. Ficou assim, ó, bem folgadinhas. No barbante número 6 também é a mesma coisa, tá, pessoal? Laçada na agulha, venho aqui na primeira correntinha, ó,
e faço esse ponto alto aqui, ó, bem folgadinho, tá? Ele tem que ficar da altura das minhas 3 correntinhas folgadas, ó. A gente vai trabalhar nesses elos aqui depois, tá bom? Novamente, 1, 2, 3 correntes, laçada, venho aqui no primeiro das correntinhas, alongo o meu ponto e faço aqui, né, o meu ponto alongado. Para esse tapete, né, que vai dar 70 centímetros de comprimento, eu vou fazer aqui um total de 9 elos desse daqui, tá bom? Se você estiver fazendo uma passadeira, por exemplo, é só você ir aumentando, tá? Os elos, né? No caso aqui, para um tapetinho de 70, nós vamos fazer 9 elos, né? Se você for fazer uma passadeira, você pode estar fazendo, né, ele com praticamente a mesma contagem que a gente faria nas florzinhas tendência, que é a base assim mais parecida, né? Agora eu vou contar aqui quantos que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais um aqui, 9. Fiz aqui o meu 9º elo, tá? Se você estiver trabalhando no fio 6, são 9 elos também, tá bom? Porque a mesma proporção que a gente quer que ele cresça, né? Ele possa ser que não vá crescer assim inteiramente aqui, né? Aqui nos elos, mas com o fio 8 ele vai ficar menor, mas também a gente vai fazer mais carreiras, então ele vai alcançar ali aquele padrão, né? Ou seja, os pontos vão crescendo proporcionalmente. Fiz aqui os 9 elos, vou vir aqui, ó, nessa correntinha aqui, vou fazer um ponto baixo, vou subir aqui 2 correntes, e aqui dentro eu vou fazer mais 1 e 2 pontos altos. Fiz o meu primeiro bloquinho aqui. Uma correntinha, venho aqui dentro, ó, desse próximo elo e faço o meu primeiro, segundo e terceiro ponto alto. Fiz aqui o meu segundo bloquinho, uma correntinha. Próximo elo, uso aqui entre eles para fazer o meu bloquinho. 1, 2 e 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Desse jeitinho, nós vamos fazer até lá o final. Então, se você estiver fazendo uma passadeira, por exemplo, né, com 20 elos desse daqui, vai dar mais ou menos 1 metro a passadeira. Você pode, né, fazer tranquilamente esse aumento, desde que ele seja, pessoal, esses elos iniciais que nós fizemos, ele precisa ser ímpar, tá bom? Ele precisa ser uma quantidade ímpar, então, faça com 21, com 23, com 25, né? Uma passadeira, pra mim, oval, né? Ela diminui ele um pouquinho, o retangular diminui um pouquinho, né? Mas uma passadeira oval de 1,15 m, eu faço 23 elos, tá? Mas como esse modelo é retangular, eu faria ele para 1,20 m, eu faria ali 25 elos desse daqui, tá bom? Lógico que é bom que vocês façam o tapetinho de vocês e vejam, né, a quantidade que vocês precisam fazer. Essa sempre vai ser a indicação. Aqui no último elo, pessoal, eu vou usar aqui também, ó, vou fazer o meu primeiro bloquinho. Primeiro ponto alto, segundo, terceiro, 1, 2 correntinhas aqui. Fiz 2 correntinhas, vou fazer mais um pontinho aqui do lado. Mais um ponto alto aqui, ó, e eu vou levar esse fiozinho junto comigo pra esconder, ó. Fecho o meu ponto alto, termino. Laçada na agulha, faço aqui o meu terceiro ponto alto, ó, ficou assim. 2 correntes, e aqui faço o meu outro grupinho aqui, meu outro bloquinho. E vou levando o meu fio pra ficar bem escondidinho lá. Ó, então, fiz aqui o meu cantinho, e ó, o fiozinho ficou bem transpassadinho ali. Uma correntinha, e agora, desse lado de cá, a gente vai espelhar os bloquinhos. Então, todo o elo desse daqui, ó, todo o elo desse daqui vai ter um bloquinho separado aqui, ó, por uma correntinha.
Fiz aqui os elos, né? Cheguei aqui no cantinho, pessoal, ó, aqui vai ficar um pouquinho tortinho agora, porque a gente começou dali, mas é o mesmo jeitinho, tá bom? Ó, fiz um elo aqui no último, duas correntinhas, e agora eu vou colocar o meu último bloquinho aqui do canto, ó. Um, dois e três pontinhos altos, ó. Agora, eu faço aqui, pessoal, eu vou fazer, né, aqui o cantinho daquele jeito que eu sempre faço, mas você pode caminhar e começar a usar, ó, esse bloquinho aqui, tá bom? Eu acho que o canto fica menos marcado desse jeito que eu vou começar com vocês. Mas para quem tem dificuldade, ó, pode ir caminhando até chegar aqui nesse próximo bloquinho, como a gente faz aí, né, tradicionalmente. Ó, vou fazer a laçada, vou vir aqui na última correntinha de cima, ó, que é essa aqui. Vou puxar aqui, ó, um ponto alto, né, puxado assim, ó, todo junto, ó. E aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Vou dar uma alongadinha aqui nesse cantinho, ó. E vou fazer aqui duas correntinhas. E vou fazer aqui dentro o meu ponto alto e o meu segundo ponto alto. Então, ó, a gente tá igual o comecinho. Na próxima carreira, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui pra subir, né, o nosso cantinho, dele fica menos marcado. Vou fazer uma correntinha e vou agora usar aqui, né, os espacinhos, ó, de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, até a gente chegar lá do outro lado lá, tá bom? E ó, cantinho, pessoal, é o tradicional tapete retangular mesmo, ó. Cheguei aqui do outro cantinho, eu vou fazer cada cantinho desse, 1, 2, 3 pontos altos, viro a minha peça, que é super importante para ela ficar reta, virar para crochetar. Duas correntinhas, venho aqui dentro e faço mais 3 pontinhos altos. Então, eu formei aqui, ó, mais um cantinho. Uma correntinha e vou aqui nesse próximo cantinho, fazer outro, que é 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontinhos altos. Uma correntinha e aqui, ó, já começo a minha parte reta, que é fazer, né, os 3 pontos altos. Opa, ficou folgado aqui o ponto. 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, cantinho super fácil, né? Aqui eu vou caminhar fazendo 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui vou fazer cantinho igual tem aqui, que a gente acabou de fazer. E eu volto com vocês aqui pra gente trocar aqui a subida da carreira. Fiz o cantinho, agora a gente tá ali de novo no outro cantinho que a gente vai trocar a carreira, né? Então, eu vou fazer uma correntinha aqui, ó. E vou fazer os 3 pontos que falta ali do cantinho. E 3. E novamente, vou fazer a minha laçada, vou vir aqui na última correntinha de cima, ó. Vou fazer um ponto, né, alto assim, ó, fechado de uma vez. E aqui dentro eu vou fazer um ponto... Opa, ficou meio folgado, um pontinho baixo. E aqui eu já vou subir 2 correntes e vou começar novamente aqui o cantinho. Então, pessoal, eu creio, né, pra mim fica muito menos marcado quando eu começo aqui, ó. Olhando assim, ó, não dá pra ver, né, que foi trocada a carreira desse jeito. Mas você pode estar fazendo aí a sua maneira, tá bom? Então, pessoal, é uma base super fácil de ser feita, né? É um tapete retangular muito simples, de uma maneira super fácil aqui de começar, né? Que não tem contagem de correntes. Então, é uma base simples, né? Eu vou, pessoal, fazer aqui um total de 5 carreiras dessa antes de trocar a minha cor, tá bom? Então, eu estou aqui, né, na terceira carreira. Eu vou fazer aqui, né, até a 5ª carreira e eu vou voltar aqui com vocês pra gente finalizar, né, pra quem tá iniciando, aprender ali certinho como que arremata o fio. E como que coloca um fio novo para trabalhar, tá bom? Que aí vocês vão conseguir fazer, né, as próximas trocas de cores, se vocês estiverem aí, né,
trocando, né, as cores, vocês vão conseguir fazer sozinho as próximas cores para quem tá iniciando, né? Temos que sempre lembrar aí com carinho, né, de quem está iniciando aí no crochê. E não tem segredo, as duas subidinhas aqui, né, as três, na verdade, subidinhas de carreira a gente já fez junto. Essa é a parte, né, aqui que requer um pouco mais de atenção. Mas eu vou completar aqui as minhas 5 carreirinhas e eu volto aqui juntinho com vocês, tá bom? Eu quero aproveitar, pessoal, voltei aqui, eu quero aproveitar, vou crochetando aqui, porque vocês já sabem todo o padrão, né? Eu quero aproveitar para dar uma dica para vocês. A primeira delas é que tapete retangular tem que ter o ponto mais solto, tá? Então, você que tem o ponto apertado, muito que provavelmente ele vai dar uma encolhida nessa parte e aqui vai ficar bicudo. Então, tem que ter a mesma tensão de ponto solto para toda a peça. Aqui nesse cantinho, para quem tem um ponto apertado e tá tentando soltar, compensa fazer um cantinho com 2 correntinhas, outro cantinho de cima com 3 correntinhas. O próximo volta para 2, é a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tivesse feito com 2, aqui eu faço com 3, aqui eu faço com 2 e vai intercalando, para ficar folgadinho esse cantinho, os pontos virarem certinho, né? Como meu ponto é mais largo, eu faço todas com 2 correntes, tá bom? Aqui, ó, toda vez que você virar a sua peça, né? Toda vez que você for crochetar virando o canto, você vira o tapete também, ó. Tá reto aqui comigo, porque eu vou crochetar aqui. Então, vou fazer a correntinha normal aqui, ó, e tô com o meu tapete reto, porque eu preciso que os meus pontos fiquem retos também. Ó, fiz aqui uma correntinha que vou fazer o cantinho. Ó, o cantinho também, a gente faz a mesma tensão. Tem muita gente que muda a tensão no cantinho, por isso que fica assim muito diferente, ó. Aqui, ó, eu vou crochetar sem virar pra vocês verem, ó. Ó, minha peça aqui dentro da minha mão, ela tá mastigada. Então, o que eu faço, ó, eu viro ela pra cá, e aí sim, ó. Aí, eu vou crochetando aqui nessa direção. Que aqui, ó, todos os pontos, opa, todos os pontos aqui, eles já estão arrumados, eu só vou crochetar por cima. Se eles ficarem tortos assim, ó, né, igual estava, ele vai mudando ali, gente, o tapete, né? A nossa maior professora de crochê, né, que é a Luísa Delug, ela diz isso pra nós, né, que a gente tem que ir crochetando, arrumando a peça e esticando cantos para que ele não fique, né, uma coisa retorcida. E ela é a melhor professora aí, né, para o crochê. Então, a gente se inspira e traz também essas dicas aqui para vocês, tá bom? Para mim, essas que eu falei para vocês super funcionam, né, aqui para eu fazer, tá bom? Então, pessoal, eu só voltei aqui para falar essas diquinhas básicas para vocês. Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que reclama, né, que o tapetinho vai entortando ali. Então, tem algumas coisinhas que vale a pena a gente refletir, né, se pode melhorar aí algumas coisinhas, tá bom? Então, é isso, pessoal. Aqui eu tô na minha terceira carreira, vou fazer as 5 e volto aqui com vocês. Olha só, gente, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, vim finalizar com vocês e vai ser assim, ó. Aqui estamos no cantinho que precisa ser terminado de fazer, eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos, 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, na última correntinha de cima, vou puxar, deixar assim meio frouxinho e vou vir aqui, ó, no segundo pontinho e vou levar lá pra trás, ó. Puxo aqui direto. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio, sumiu as minhas tesouras todas, só ficou essa. Depois eu vou encontrando elas novamente, ó. Puxo meu fio bem puxadinho, tá, pessoal? Cerrado mesmo ali. E venho escondendo o fio. É muito importante a gente esconder aqui bem, né? Pra quem gosta de colar, amarrar, pode finalizar do seu jeito. Eu vou entrelaçando ele assim, ó, por vários fiozinhos aqui, ó. Ó, deixa eu virar assim. Vários fiozinhos. E aí, agora, eu vou crochetar aqui em cima dele. Então, ele vai acabar sumindo ali, né? Olha só. Aqui eu fiz 5 carreiras, mas não precisam vocês trocarem o fio aqui bem nessa parte. Ó, gente, segura aqui, estica, segura aqui, estica, tá? Ó, vai arrumando aos poucos, não deixa pra arrumar o tapete lá no final que possa ser que ele entorte, né? Aqui,
vocês podem trocar o fio na hora que vocês quiserem aqui. Nessa carreira, na próxima, na próxima. Pra encerrar, né, aqui a gente vai fazer assim. E mesmo que a gente esteja aqui no meio do bloquinho, que é o jeito que nós vamos começar aqui agora, é o mesmo jeitinho, tá bom? Vai na última corridinha de cima e fecha, ó. Aqui eu vou fazer a laçadinha inicial. Posso começar do cantinho de novo? Posso, tranquilamente. Eu vou começar com vocês aqui, ó. No meio agora, ó. Fiz aqui a minha uma correntinha, subo duas, meu ponto baixo, né? Duas correntinhas, ó. Vou puxar esse fiozinho pra esse nozinho aqui sumir, ó. E agora faço aqui o meu terceiro ponto. Uma correntinha. E venho aqui fazendo ponto alto. Até formar o meu grupinho aqui, ó, com 3. E aqui já vou formar o cantinho, ó. Então, pessoal, toda vez que vocês forem finalizar, né, vocês vão finalizar igual a gente finalizou ali o cantinho, ó. Você vai fazer o bloquinho aqui, a correntinha, vai vir aqui nessa última de cima, puxar um ponto baixíssimo, esconder igual a gente escondeu aqui, ó, tá bom? Então, é a mesma finalização, tá? Eu vou fazer aqui, pessoal, no meu tapete, ele tá com... Eu tô fazendo ele, né, com o fio de numeração 8. Então, eu vou fazer ali 10 carreiras, tá? Mas pra você, né, que tá trabalhando no fio 6, você pode fazer com 12, né? Se o seu ponto for pequeno, pode fazer com 14. Tem que ser carreiras de crescimento aqui, numeração par, tá bom? Lembrando que a gente começou aqui ímpar e vai fazer a quantidade de carreiras em numeração par, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, por eu estar trabalhando no fio 8, ele dá mais crescimento, né, aqui na minha peça, eu vou, né, tá fazendo aqui um total de 10 carreiras, tá bom? Mas quem tá trabalhando no fio 6 ou precisa fazer mais carreiras, eu quero fazer um tapetão, Gi, dá certo? Dá. Né, você vai fazer elos ímpar, carreiras pares, independente, né? Se você vai fazer aqui 8 carreiras, 10 carreiras, 20 carreiras, 40 carreiras, vai dar certo o bico, tá bom? Desde que seja carreiras pares, tá bom? Vou adiantar aqui minha peça e eu já volto com vocês, né? Mostrando como que tá e a gente vai fazer daí o nosso bico de acabamento. Olha só, pessoal, vim aqui mostrar pra vocês, ó, já tá adiantado aqui meu trabalho, mas ele tá, gente, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá? Como eu estou usando o fio 8, eu já vou começar a colocar o meu bico aqui. Se você estiver fazendo, né, com o fio número 6, você pode estar colocando 12 carreiras, né? O biquinho que a gente vai fazer dá ali por volta de 10 centímetros, né? Meu ponto é grande, ele vai dar 10 ali. Então, você pode estar fazendo, né? Tirando essa comparação, mede a sua peça e coloca 10 centímetros desse lado, 10 centímetros no outro, pra ver ali se vai dar o tamanho que você precisa, tá bom? Então, lembrando, eu estou utilizando o fio 8, né? E esse fio 8 tá bem espesso, ó, tô trabalhando com a agulha 4,5. Então, eu vou fazer, né, essa peça aqui... tô aqui com 10 carreiras, para eu aumentar e o bico dar certo, ou eu faço com 10, ou eu faço com 12, ou eu faço com 14, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser carreiras pares para o bico der certo, tá bom? Então, provavelmente, se eu tivesse utilizando um fio 6, eu começaria com a mesma quantidade de elos, ok? Porque a gente cresce proporção, né? E faria aqui umas 12 carreiras para ele ficar ali por volta de 70 centímetros no meu ponto, tá, gente? E, ó, a importância de fazer aqui, né, ó, soltinho os elos, porque, ó, nesse espaço aqui que sobrar, vai ter que caber aqui um bloquinho, né? E se a gente faz isso aqui muito apertado, ó, o que que vai acontecer lá com o nosso tapete, ó? Vamos apertar todos pra gente ver, ó. Né? Vai repuxar o trabalho. Então, é importante quando, né, a gente fala que é pra fazer soltinho, ó, é pra isso aqui, pra peça ter caimento aí, né? E nas peças retangulares, gente, quanto mais apertado o ponto, mais a chance, né, do tapete ficar ali, né, repuxado, tá bom? Tortinho, né, digamos assim. Então, agora eu vou posicionar aqui meu celular, aqui no meu tripé, que tá quebrado, eu não tô podendo mexer ele, por isso que ele ficou aqui no mesmo lugar. Mas eu vou agora aqui, né, me arrumar pra gravar com vocês.
Só, independente da onde eu estiver aqui, eu preciso contar em um cantinho. Então, quanto mais próximo do cantinho vocês pararem, é melhor, tá? Então, aqui, ó, vai ser um espacinho que eu vou usar pra fazer um biquinho cheio, vazio, cheio, vazio. E aqui é o meu biquinho cheio. Então, o que que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui, vou prender com um pontinho baixo. Prontinho, gente, é que o celular tava muito inclinado, ó. Pontinho baixo, um ponto baixo aqui dentro. Duas correntinhas para subir, e agora aqui eu vou fazer mais dois pontinhos altos. Um e dois. Duas correntinhas, volto aqui dentro do mesmo espaço e coloco mais três pontinhos altos. Um, dois e três. Opa! Aqui nesse próximo espaço, eu vou fazer só um ponto alto. Ó. Sem correntinhas, vem no próximo espaço e coloco mais um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas e aqui mais um, dois e três pontos altos, assim. Novamente, ponto alto. E aqui, nós estamos, ó, no cantinho, né, daqui da nossa peça. Então, aqui, ó, sem correntinha também, eu vou nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. E aqui dentro, eu vou colocar mais três. Um, dois e três. Fiquei aqui com um total, ó, de 4 pontos altos. Um em cima do primeiro aqui, do último, no caso, né? Duas correntinhas, vou virar o meu trabalho, é importante a gente ir virando conforme vai crochetando para não ficar torto. Aqui, volto e faço mais um, dois e três. O quarto pontinho vai ser aqui, ó, nesse do ladinho. E fiquei assim com o meu cantinho, ó. Agora, eu venho, faço aqui nesse próximo espaço um ponto alto, e aqui no próximo já vai ser, né, nosso um, dois, três pontos altos, duas correntes e novamente, um, dois e três pontos altos, ó. Olha só, pessoal, então, né, vai ficar assim, ó, o cantinho com 4 pontos, né? E aqui ponto alto, e aqui novamente lequinho com 3 intercalado com ponto alto. Então, desse jeitinho, nós vamos fazer por toda a peça. Gi, posso fazer meu lequinho com 2 pontos altos só? Pode, tá, gente? Só que lembrando, né, a gente tá fazendo o bico, então ele vai selar aqui, né, o nosso tapete. Se eu pegar, né, e fizer pontos encolhidos, o meu retangular vai torcer, tá bom? Então, eu aconselho vocês fazerem com 3 pontinhos. Ah, é muito ponto. Não é, porque aqui já não tem um ponto, né? Só tem um pontinho alto, não tem acréscimo ali de lequinho. Mas, caso você queira fazer, aí você precisa, tá? Fazer com 2 pontos altos, duas correntes, 2 pontos altos. Você precisa pôr uma correntinha antes aqui e uma correntinha antes aqui, tá? Mas eu acho pouco ponto, porque agora, né, nessa parte aqui que a gente tá fechando o nosso tapete, o nosso bico de acabamento, nós estamos fazendo uma faixa, né, que vai moldar ali o nosso tapete. Então, eu acho um pouco arriscado, tá bom? Então, assim, ó, a gente vai montando, eu vou chegar ali no próximo cantinho com vocês. Opa, escapou. Vou fazer aqui o próximo cantinho com vocês. Sempre, né, ali pensando em deixar, né, um acabamento melhor aí, ó. Então, ficou assim, ó, intercalado. E aqui no cantinho, gente, ó, o primeiro pontinho em cima desse, que é pertinho aqui, né, do canto. Ponto alto e uma, duas, três, mais 3,4, duas correntes. Vou virar minha peça, gente, novamente eu viro tudo. Eu não posso ir crochetando aqui, ó. Olha só, crochetando aqui com a minha peça aqui, ó. Olha só como que essa parte aqui já vai os pontos entortando, né?
E aqui eu faço 2 aqui dentro, né? 2 não, 3, 1, 2 e 3. E o terceiro, ó, vai bem aqui em cima. Ficando assim. E agora eu venho aqui e faço um ponto alto. E vou fazer o mesmo padrão aqui, ó, dessa parte, tá bom? Então, é assim por toda a peça. Cantinho com mais pontos e aqui um lequinho com 3 pontos. Olha só, gente, completei todinha a volta, mesmo padrãozinho. Chegando aqui, ó, a gente vai, né, deixa eu colocar minha florzinha aqui. Deixa eu... Aqui. Vou fechar aqui, ó, nas correntinhas que eu subi, na última de cima. Vou puxar com ponto baixíssimo, vou vir aqui nessa, vou puxar e vou vir aqui no próximo pontinho e vou sobrepondo. Se o ponto de vocês der alcance daqui até aqui, vocês não precisam fazer modificações, tá? Mas se vocês quiserem começar já nesse pontinho aqui, ó, eu super aconselho. Então, daqui eu vou subir 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui dentro, vou fazer... Opa! Pera aí que escapou aqui. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, uma correntinha, mais um, e uma correntinha e mais um. Então, aqui dentro, né, desse espaço aqui, ó, eu tenho 2, 4, 5 pontos altos, fora esse que ficou em cima do ponto alto. Agora, eu faço mais uma correntinha e venho aqui nesse ponto, ó, e faço mais um ponto alto. Eu vou ficar aqui, gente, com um total de 7 pontos altos, ó, tá vendo? E aí, agora, né, eu venho em cima aqui desse ponto alto e coloco aqui um pontinho baixo, ó, tá vendo? Deu alcance daqui a aqui. Porque, às vezes, a gente vai tentar alcançar aqui, ó, esse espacinho, o nosso ponto alto fica curto e, ó, a gente traz esse ponto pra cá, ou seja, a minha peça vai encolher. Então, ou a gente coloca uma correntinha e vai aqui dentro, ou a gente começa usando esse pontinho aqui, ó, dali que vai deixar um pouquinho mais próximo, né? Então, é um pontinho, eu vou estar fazendo assim, né? Um pontinho aqui, ó, tá vendo como já mudou? Nesse ponto alto, uma corrente, e agora mais 5 aqui dentro, separados, né, por uma correntinha. 2, 3, 4 e 5, ó. 2, 4, 5, 6 com esse, uma corrente e o sétimo pontinho aqui em cima, né? Então, vai ficar 2 pontinhos nos cantinhos ali, né? Tem o meio, um cantinho e aqui 5, todos separados por uma correntinha. E agora, coloco aqui, ó, um pontinho baixo, ó, tá ficando assim. Agora, eu vou fazer minha laçada e vou vir, gente, pegando também aqui, ó. Se ele der alcance, eu coloco aqui, né? Se ele não der alcance, eu coloco nesse daqui, ó. Vou colocar nesse aqui só pra vocês verem, né, ó. Então, aqui no canto temos 4 pontos, pulei o primeiro, segundo, terceiro. Aqui eu faço meu primeiro ponto alto. Uma corrente, próximo pontinho alto aqui, né, que a gente vai usar 2, ponto alto. Uma correntinha, venho aqui dentro e coloco um ponto alto, uma correntinha. Deixa eu virar aqui minha peça. E assim, ó, eu vou fazendo aqui dentro, né? Aqui dentro vai ter os 5 pontos, mesma coisa. Porque se eu colocar 3, vai faltar, que aqui é o canto, né? Ó, 2, 4, uma correntinha, mais um 5, ó. 2 aqui, 5 aqui, uma correntinha, mais uma aqui nesse primeiro ponto. Uma correntinha, mais um aqui nesse segundo ponto. Só aqui, porque aqui a gente tem mais pontinhos e é o nosso cantinho, ó. Agora, eu venho aqui, ponto baixo. E, ó, como que vai ficar o canto, né? Não vai ficar um canto sumido. Agora, aqui, a gente vai fazer igual a gente fez nos outros e por toda a peça. Os cantinhos vão ser todos assim, se vocês optaram por fazer assim. E aqui, esses vezinhos simples, né? A gente vai começar um ponto alto aqui em cima, né? Do ponto, corrente. E agora, 5 pontos aqui dentro
separados por uma correntinha. Ó, 2, 4, 5, uma corrente e o sexto aqui. E aqui, né, é só o pontinho baixo. Então, pessoal, desse jeitinho aqui, nós vamos fazer por toda a nossa peça. É o mesmo padrãozinho, tá? Só cuida aqui no canto para colocar a mesma quantidade de pontos em todos os cantos. E para finalizar aqui, ó, fiz meu último pontinho, vou fazer aqui o meu ponto baixo em cima daquele pontinho ali. E vou vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, ó, vai sobrar uma ali. E vou fechar agora aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui nesse pontinho do meio para ficar bem firmezinho. E vou fazer aqui, ó, uma correntinha bem apertadinha e mais uma correntinha aqui mais apertadinha pra, né, eu conseguir ter certeza aqui no meu arremate. Se vocês fizerem apenas uma correntinha, aí vocês abram, né, o fio e entrelacem aqui, gente. É muito importante deixar assim, bem certinho, bem escondidinho, pra não soltar aí, né, a nossa peça. Aí eu vou entrelaçando, porque agora eu vou passar, gente, a minha carreira, né, de picôzinhos, né? E olha só, o bico, né? O tapete estava todo meio molengo e o bico já deu aquela, ó, esticou, aqui ficou, ó, centrado, né? Então, agora vamos passar aqui a nossa carreirinha, né? De contraste, que vai ser novamente aqui na cor do barbante cru. Agora, aqui para o fio, perdão, cru, a gente vai fazer a laçadinha, tá? Ó, vai vir aqui, fechar. Vou começar com vocês aqui pertinho do canto, gente, porque vai ser igual, né? Aí eu vou explicar pra vocês bem explicadinho aqui, ó. Então, aqui, eu fiz, né, a minha laçadinha inicial, ó. Vou fazer a laçada e vou segurar ali, ó, com o meu dedo, os dois fiozinhos. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto alto que nós fizemos lá na outra carreira. E vou entrelaçar aqui a minha agulha, vou puxar aqui o meu fio, ó. E vou subir aqui um ponto alto, ó. Assim, que é um ponto alto em relevo, né? Aqui, gente, ó, nós estamos nos lequinhos mais simples, né, da parte reta. Eu vou pular esse primeiro ponto, vou vir aqui, ó, no primeiro espaço de uma corrente, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui uma, duas, três correntes, vou prender aqui, ó, com um ponto baixo, ficando assim. Próximo espaço, ponto baixo, uma, duas, três correntes. Pego aqui as duas alcinhas, ó, assim, e puxo. Fecho o meu picô. Venho nesse espaço aqui agora, ó, ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro e 5. Venho aqui nas duas alcinhas, fecho o meu picô, vou aqui pro próximo espaço, ó, ficou assim. Volto a fazer 3 correntinhas para fazer o meu picô menor. Fecho ele e prendo aqui. Novamente, uma, duas, três. Fecho o meu picô no pezinho ali do ponto baixo e venho pro próximo espaço. Então, nesses lequinhos aqui menores, ó, nós vamos ficar com 2 picô menor, esse aqui maiorzinho e mais 2 menores. Chegou aqui, ó, a gente não vai usar esse espaço aqui do lado, nesses menores, tá? Agora, eu faço a minha laçada, venho pegando esse fio aqui com um ponto em relevo, ó. E vou dar uma alongadinha nele, pra ele ficar mais ou menos da altura aqui, onde eu preciso encostar meus biquinhos. Agora, nesse daqui, né, que nós vamos montar, ele vai ter mais picô. Vou pular o primeiro, né, que eu tenho que achar aqui onde eu fiz a correntinha. Venho aqui nesse espaço de uma correntinha, prendo ele. Deixa eu só focar aqui, pessoal. Aí. Prendo ele com ponto baixo, 3 correntes. Faço 3 correntes, venho aqui, faço o meu picô. Próximo espaço, ponto baixo.
3 correntes, formo o picô e prendo. 1, 2, 3 correntes, formo o meu picô e prendo aqui. Nesse cantinho, caiu no meu tapete aqui, gente. Nesse cantinho, em vez de formar só 2, eu formei 1, 2, 3. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e prendo aqui, ó. O meu picô maior. E agora, eu venho pro próximo espaço. Novamente, 3 correntes, formo o meu picô, prendo. E venho seguindo fazendo, né? Então, nesse cantinho, a gente tem que fazer 3 picôs, é diferente dos lequinhos do meio. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, ficou formadinho o cantinho, né? Agora, a gente vai novamente fazer o pontinho relevo. Laçada, venho aqui e formo assim meu relevo. Pulo o espacinho, né, que tem aqui entre os leques, esse não tem corrente, é onde tem as correntinhas que a gente tem que vir. Ponto baixo. E novamente, vamos formar aqui os nossos 2 picôs menores. Agora, um maior com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo, formo meu picô, prendo aqui. E faço os 2 picôs menores. Assim. Ponto baixo aqui. Ó, tá caindo tudo aqui. E faço meu pontinho em relevo aqui. E começo novamente. Gente, dá pra fazer o picô de preguiçoso? Dá pra fazer o picô de preguiçoso também. Que é aqui, né, as 3 correntes, ou até mesmo 2, ó, vou fazer com 2. Venho aqui atrás, ó, do pontinho onde eu prendi o ponto baixo. Que esse picô a gente prende assim. E esse aqui a gente prende aqui atrás, ó, né? Ele é mais rápido até, ó. Ponto baixo, 2 correntes, em vez de pegar na alcinha, pego aqui, ó, onde eu prendi o ponto baixo. E volto. Ó, tá vendo? Ele não fica tão marcadinho como esse, mas ele é bem mais rápido de fazer, tá? Aqui eu vou fazer com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo aqui, ó, por trás também. Venho no próximo, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, prendo ali por trás. É bem mais rápido, gente, pra fazer. Só que depende muito, né? Eu faço um ou faço o outro. Ó, eu vou fazer aqui a minha laçada. Ó, eles têm diferença um pro outro, ó, a gente vê assim, né, aqui fica mais marcadinho, ó, esse não. Mas se tratando, gente, de agilidade, com toda certeza que esse aqui é mais rápido, mas esse fica mais certinho, tá vendo? Agora, eu vou desmanchar e vou continuar todo nesse mesmo padrão, tá, gente? Então, é bem facinho, né? É aqui os pontinhos, aqui vai ter mais, né? Vai ser 3 picôs aqui e aqui apenas 2. E assim vai ser por toda a volta. Aqui, gente, ó, onde eu comecei, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e vou levando ele aqui escondido, ó. Ó, vou entrelaçando ele aqui. Porque agora eu vou vir passando aqui o meu barbante da cor cru. E aí, ó, eu já tenho esse aqui todo entrelaçado. Tá vendo? E aí, ele já vai ficar escondidinho. Aí, aqui eu arremato, escondo o outro desse lado de cá. Tá bom? Então, vou completar minha volta, já já eu venho com vocês. E agora, pessoal, fiz aqui o meu último picô, olha só. E vou prender em cima aqui, ó, daquele ponto alto que a gente fez. Vou puxar aqui pra frente. E vou levar esse fiozinho lá pra trás, ó, em outro lugarzinho aqui, tá? Não no mesmo. Vou fazer uma correntinha, aperto e mais uma correntinha. E agora eu venho cortando aqui o meu fiozinho.
Esse aqui, gente, como eu fiz duas correntinhas, eu só vou entrelaçando ele aqui, ó, né? Pego o fiozinho branco cru aqui mais próximo, ó, passo uma vez, duas vezes, e aqui eu vou escondendo o máximo que eu puder. A minha agulha de tapeceiro não tá aqui perto, mas se vocês quiserem passar a agulha de tapeceiro, fica bem bom, que aí a gente só esconde aqui por entre eles, né? E olha só, pessoal, agora a gente vai ajeitar aqui, né, os nossos biquinhos aqui do nosso tapetinho retangular fácil. E prontinho, pessoal, finalizamos assim, né, mais uma videoaula aqui no canal Crochê da Gia. Eu peço pra você que gostou, né, que curte, comenta e compartilha aí com um amigo e com uma amiga para estar ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Vou deixar vocês aí com as fotinhas, com os videozinhos para vocês, né, estarem se inspirando aí também. Um beijão para vocês e até a nossa próxima videoaula.